canal do irmão Marcinho. Amém. Eu vou deixar aqui em Mateus 4:17 que fala assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vemos que antes de Jesus começar a pregar, ele passa pelo deserto, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele passa uma provação, e no final ele vence essa provação, porque vemos aqui no capítulo 4 que o diabo, ele tenta o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vence ele através da palavra. E logo após que ele sai do deserto, logo após que ele saiu do deserto, ele vai lá para Cafarnaum, e lá ele começa a pregar. Dessa mesma forma, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós, irmãos, como servos do Senhor, nós devemos repassar exatamente isso adiante. Pregar o arrependimento para as pessoas, porque muita gente, existe uma grande porcentagem de pessoas que não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a verdade. E é o que está acontecendo na atualidade. Muitos, eles preferem ouvir a mensagem que vai aumentar o seu ego, mensagem que vai dizer, venha para Jesus porque você vai ser feliz, venha porque você vai ganhar um carro, uma moto, você vai ser rico. Não. A verdade é, venha para Jesus se você quiser. Você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Então, através disso, irmãos, pregando um arrependimento, pessoas elas vão ter um entendimento melhor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele ainda não veio, porque existe muita gente que não puderam saber quem é Ele. Existem pessoas que estão espalhadas aí pelos bairros e nações que não sabem quem é nem o Senhor Jesus, porque às vezes elas não sabem ler e talvez não tenha ninguém para pregar. E é por isso que nós, como servos do Senhor, temos que passar adiante essa palavra. Vemos que na palavra do Senhor fala que no dia de Noé também foi dessa mesma forma. Existiam pessoas que nem queriam ouvir. Então, ali existiam pessoas que estavam em casamentos, bebiam, comiam, mas nenhum deles perceberam quando Noé ele entrou dentro da arca e o dilúvio veio e engoliu todos eles. E relatando sobre isso, eu lembro-me de quando eu tive um sonho, recentemente, vai fazer acho que um mês, eu tive um sonho que eu estava na casa da minha tia, estava bebendo café, se eu não me engano, e de repente veio uma água inundando assim a casa inteira. Não era aquela água suja de lama, mas era uma água limpa mesmo, sabe? E eu lembro que eu tentava pegar a pessoa e levar para cima, não tem? Para cima da água para ela respirar, mas eu não conseguia. E em rápida assim visão, eu podia ver assim o Brasil, literalmente eu via o Brasil e a água assim vinha assim de baixo e tapava assim e cobria o Brasil todinho. E de primeira assim, quando eu acordei, na hora que eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, que sonho foi esse? É o avivamento? E o Senhor não me falou nada, ficou em silêncio. Aí passou mais ou menos uma semana e esse sonho ficou muito na minha cabeça, irmão. Tanto que ficou persistindo aqui, passou mais ou menos uma semana. Provavelmente foi esses dias. E teve dia que eu parei assim e me sentei lá no muro da minha casa e estava tomando café. E veio essa visão de novo. Eu vi o Brasil e a água cobrindo assim todinha. E aí eu perguntei de novo a Deus, em espírito eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que é isso? É um avivamento? Ele, não é. Aí ele trouxe em minha memória a história de Noé. Quando o Senhor, ele olhou para a terra e viu que a terra estava corrompida e ele havia se arrependido de criar o homem, mas quando ele olha, ele vê que Noé era o único homem justo e reto. E o Senhor fala para ele construir a arca e ele e a família dele entrassem lá para que houvesse salvação. Então veja, hoje não é diferente, porque o Senhor ele já está avisando a cada um de nós que nós devemos se arrepender, devemos se voltar para os caminhos dele, porque o dilúvio é uma semelhança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está praticando um pecado hoje, se o Senhor vier de repente, será que você vai poder ir? Você tem que analisar essa seguinte situação. Porque
como ali naquela época pessoas estavam em casamento, pessoas estavam comendo, mas ele não sabia nem o dia que o dilúvio ia vir e não nem assim estava desapercebido. Então é a mesma coisa que hoje. Então se hoje está vindo pregadores, nós vemos que vem muitos pregadores aí que pregam a palavra, mas muitos deles não querem pregar a verdade. Então você que através desse vídeo que está sendo tocado por essa palavra, você tem que espalhar o evangelho, tem que pregar a verdade mesmo. Porque antigamente também existiam essas pessoas que não queriam ouvir a verdade. Nós vemos que na palavra o Senhor Jesus vai pregar e os 70 discípulos ali, muitos deles disseram, oh, que dura essa palavra. E muitos deles fizeram o quê? Foi embora. E você acha que Jesus foi atrás deles? Não, deixou ir. Porque, na verdade, você não é obrigado a servir o Senhor. Mas se você não quer, então vá. Mas se você quer servir ao Senhor, fique com ele. E o Senhor olhou para os discípulos e falou assim, vocês também querem ir? E os discípulos, não, a gente não vai. Porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, para que você venha seguir ao Senhor, você tem que ter essa consciência, porque é luta contra você e a sua carne. Porque a verdade é essa. Existe uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne. Vence aquele que está mais cheio. Então, se você está enchendo a sua carne, é claro que você vai pender ao pecado. Mas se você enche mais o seu espírito, você vai ter consciência, vai ter domínio próprio e vai conseguir fugir do pecado. A gente vê ali no caso de José. José que administrava tudo ali, porque Potifar mandou ele, né, administrar todas as coisas ali. E a mulher dele, né, ficou apaixonada por José e ela estava dando em cima dele, literalmente. Olha, vem para a cama comigo. E José o que? Rejeitava ela. Até que o momento ela vai e vai para cima dele. E o que José faz? Ele foge, de jeito nenhum que ele fica ali. Porque ele teve a consciência, olha, se eu pecar, eu vou pecar contra o meu Senhor, que é o Potifar, contra o meu Deus. Ele teve consciência. Então você tem que ter essa consciência. Porque assim, muitos, eles usam da graça para poder pecar. Ah, eu vou pecar agora, mas daqui a pouco eu vou me arrepender. Não tem como você viver dessa forma, não, irmão. Da mesma forma que Deus é santo, nós também temos que ser santo e servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Então é essa palavra que eu venho deixar aos irmãos, para que se você estiver vivendo uma vida de erro, achando que, daqui a pouco eu vou me arrepender. Se o Senhor Jesus voltar e ver que você está pecando, fazendo coisa que não deve, como é que vai ficar pro teu lado? Então, assim, entenda que quando for lá no grande dia do juízo, as suas obras vai ser apresentada lá. Então, às vezes o Senhor vai perguntar para você, vai mostrar para você as suas obras, e você vai dizer, por que ninguém me avisou disso que eu estava fazendo errado? Avisou sim, você que não quis ouvir, você que não recebeu a palavra, você rejeitou, só queria receber a palavra que alimentava o teu ego. Então entenda nessa tarde, nesse momento, que é tempo sim de se arrepender e se voltar ao Senhor. É esse o nosso compromisso que a gente tem que fazer com o Senhor, é buscar a Ele e viver em sinceridade. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos e que possam se inscrever no canal. Se você sentiu de compartilhar para alguém, compartilhe para quem você sente no coração. Amém. Então, amém. Amém.